Meus amigos e minhas amigas, começa agora o programa Fique por Dentro. Eu sou Lindolfo dos Santos, ao meu lado Miguel Manso. Vamos trazer para você notícias, informações e análise dos principais fatos e acontecimentos. No programa de hoje, investimento em tecnologia explica o desenvolvimento chinês. A impressionante ascensão econômica da China é uma das grandes histórias dessa geração. Em apenas 3 décadas, a China se tornou a maior nação exportadora do mundo. É o país que mais exporta tecnologia de ponta, com destaque os eletrônicos, ultrapassando os Estados Unidos, Alemanha e Japão. De acordo com uma pesquisa feita em novembro de 2009, 44% dos americanos acreditam que a China já é a maior potência econômica. Este ano, a economia da China deverá produzir cerca de 5 trilhões de dólares em bens e serviços. Isso irá colocá-la à frente do Japão como a segunda maior economia. A China irá rapidamente ultrapassar os Estados Unidos como a economia mais poderosa do mundo. Pois é, Lindolfo, olhando um pouco para trás, nós vamos ver que entre 1990 e 2006, no intervalo de 16 anos, o PIB dos Estados Unidos aumentou 61%. O do Japão aumentou 21%, da Alemanha 28%, o da França 32%, Inglaterra 49%, Espanha 51% e o Brasil também 51% nesses 16 anos. Enquanto isso, a Índia cresceu 155% e a China 329%. Medido pelo critério convencional, de fato é isso. A China, em 2009, chegou a 4,75 trilhões, que corresponde a 31% do PIB dos Estados Unidos. À frente da Alemanha, que é 3,2 trilhões, e encostado no Japão, 5 trilhões de dólares. O PIB do Brasil, para nós termos uma referência, em 2009, foi de 1,5 trilhões de dólares. Mas calculado pelo PPC, paridade do poder de compra, que é o critério adotado pelo Banco Mundial, que é considerado mais preciso, o PIB da China em 2009 vai para 8,8 trilhões de dólares, ou seja, 61% do PIB americano. Japão e Alemanha ficam já no segundo plano, pois somados não ultrapassam 6,9 trilhões, ou seja, pelo critério do Banco Mundial, o PIB americano ultrapassa a soma do PIB japonês e alemão. E o PIB brasileiro, que no critério tradicional é 1,5, no critério do Banco Mundial, chega a 2 trilhões de dólares. É impressionante os dados apresentados, né, no qual a gente verifica um crescimento estrondoso da China em torno de 329%, né, de crescimento, enquanto a Índia cresceu também em torno de 155%, demonstrando uma pujança grande da sua economia, do seu desenvolvimento, e devemos analisar os motivos e as variáveis que levaram tanto a China como a Índia a serem as grandes países que desenvolveram aí o seu crescimento econômico em relação à França, que cresceu apenas 32%, a Inglaterra 49%, a Espanha 51% e mesmo o Brasil, né, que cresceu aí em torno de 51%. O que é impressionante é esse grande crescimento da China que nós devemos, ao desenrolar do programa, procurar entender, né, o que é que levou a esse crescimento. Eu acho que é evidente, né, já de início, a gente pode chegar a uma primeira conclusão, que não é possível um crescimento desse tamanho, 330% praticamente em 16 anos, comparado com os demais países da Europa, Estados Unidos, 10 vezes mais, 5, 6 vezes mais, até do que o próprio Brasil. É evidente que isso não se deve só ao problema, como eles dizem, de mão de obra barata, condições, digamos assim, que seriam até condições precárias da economia. Evidente que tem a ver com o problema que nós vamos debater no nosso programa, que é o investimento forte em tecnologia, né? Em 2008, o Brasil vendeu 11 bilhões de reais em produtos de alta tecnologia, o equivalente a 3% do que a China exportou desses itens para o mundo no mesmo ano. O levantamento comparativo entre a China e o Brasil
feito pela entidade aponta que as exportações de alta tecnologia respondiam por apenas 5% das vendas do Brasil em 2008. No mesmo ano, chegavam a 22,5% das vendas externas da China. Os chineses são conhecidos como fabricantes de produtos intensivos em mão de obra, como têxteis, calçados e brinquedos. Mas as exportações de média e alta tecnologia, químicos, máquinas e carros, quase equivale às vendas de baixa tecnologia. Outro valor indicador relevante é que o valor por quilo exportado de produtos de alta tecnologia pela China quase triplicou em 8 anos, saindo de 22 dólares em 2000 para 64 dólares em 2008. Isso significa que produtos cada vez mais sofisticados integram a pauta de exportação chinesa. Pois é, Lindolfo, fica bem claro por esse dado que você acaba de dar, quer dizer, que o desenvolvimento, né, esse crescimento que a China teve de 330% em 16 anos, 6, 7, 8 vezes maior do que os demais, não se explica só por um desenvolvimento do que é considerado o carro forte, né, que seria a mão de obra chinesa, um país que produz muitos produtos intensivos em mão de obra, porque ele já, nesse mesmo período, o que eles exportavam de produtos intensivos em mão de obra já se equiparou com os produtos que eles exportam de média e alta tecnologia, né, 50%. Desses produtos de exportação hoje são de média e alta tecnologia. E isso não é feito sem investimento em pesquisa, sem investimento em tecnologia. A China adotou uma estratégia para o seu desenvolvimento tecnológico. Os especialistas atribuem o bom desempenho da China na alta tecnologia a transferências de multinacionais para o país em busca de custos mais baratos e os investimentos em pesquisa e tecnologia. O governo chinês destina vultosas somas de dinheiro para os centros e institutos de pesquisas e de desenvolvimento tecnológico, que em sua maioria estão voltadas para operações do mercado. Os gastos da China com pesquisas e desenvolvimento saíram de 0,9% do PIB em 2000 para 1,4% em 2008. No Brasil, estava em 1,11% em 2008. O número de patentes na China disparou em relação ao Brasil. Os dois países registravam 0,2 patente para cada 10 mil habitantes em 2000. Investir nesses dois fatores significa destinar para melhorar a educação. A China tem 4,6 engenheiros para cada 10 mil habitantes, o que significa que 40% dos 600 mil formandos fazem engenharia. No Brasil, apenas 8% dos 30 mil formandos se dedicam a essa profissão. Pois é, Lindolfo, acho que fica muito claro por esse quadro que você acabou de escrever para todos nós, né, que apesar de haver realmente esse fenômeno de que as empresas, grandes transnacionais, empresas, corporações vão para a China em busca de mão de obra, e principalmente de mercado, porque o mercado chinês é um mercado imenso, né, e que está crescendo a esse ritmo, a economia chinesa cresce nesse ritmo, né? Está bem claro pelos dados que você deu, quer dizer que houve um esforço muito grande de investimento em desenvolvimento e tecnologia, inclusive em recursos humanos, formação de engenheiros, a quantidade de população tecnológica, ou seja, de população que domina, né, a tecnologia, quer dizer, que cresceu também muito nesse mesmo período. Inclusive esse dado, né, que você comentou, de que nós temos um crescimento de 0,9% para 1,5% do PIB, nós temos que levar em consideração que o PIB chinês cresceu muito. Então, se o PIB fosse igual, 0,9% para 1,5% já seria um crescimento de 60%, né, praticamente, de investimento em tecnologia. Mas, na verdade, como o PIB cresceu muito, né, o PIB chinês nesses 16 anos cresceu 350%, 3 vezes e meia. Se hoje ele está da ordem aí de 6 bilhões de dólares, isso significa dizer que 16 anos atrás ele era da ordem de 1,5 trilhões, né, de dólares. Então, esse 1,5% é um valor muito grande de recursos que foi injetado, quer dizer, em centros de pesquisa, formação de recursos humanos, laboratórios e desenvolvimento de produtos.
É impressionante esses dados apresentados, porque 40% de 600 mil corresponde a 240 mil engenheiros, né? Comparando ao Brasil, né, em torno de 8% de 30 mil, 2.400, quer dizer, quase 100 vezes mais do que o Brasil forma em termos de engenheiros. A China, investindo em tecnologia, destina recursos grandes para que se consiga atender aí a necessidade do crescimento econômico da China. Porque não tem como você falar em desenvolvimento em pesquisa e tecnologia e fazer desenvolvimento de produtos, né, novos produtos, e melhorar os produtos que estão sendo fabricados sem recurso humano. Não é só uma questão de você ter laboratórios, linhas de produção mais automatizadas,